Fala, meus queridos apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que dia, hein? Segunda-feira, começamos a semana aí com uma baixíssima, com uma fraquíssima, com uma ruim volatilidade no dia, né? Eu vou até começar pelo dólar aqui, que deu mais movimentação, muito mais contexto, tá? Muito mais leitura para você aí do outro lado da tela, que esperou, aguardou, teve paciência, conseguiu sim extrair um certo lucro no dia de hoje. Você aí afobado, que não segue a risca, não tem gerenciamento, não tem disciplina, meu amigo, hoje foi mais um dia que você fez a besteira de perder dinheiro sem ter a disciplina e a paciência necessária. O meu mais nobre convite para você: venha fazer parte da Sala Alve, venha estar junto com a gente lá no nosso time. Todos os dias, de segunda a sexta, das 9 até o meio-dia, estamos ali batendo um papo, trocando ideia, mostrando a disciplina do operacional para você seguir a risca e começar a fazer dinheiro todos os dias aqui no mercado. Vem ser feliz com a gente, não perca mais tempo. Link na descrição desse vídeo. Nossa situação do dia de hoje aqui no dólar foi bem atípica, né? Movimentação do dólar, cenário 100% para baixo, tá? Mercado em queda. Mostrei para vocês possibilidades, tá? De possibilidade 1, mercado manipulou fundo, rompeu esse topozinho, você tinha expectativa de compra. Possibilidade 2, mercado estava continuando a queda, aqui era liquidez e continuação para baixa. Dito isso, galera, Felipe, eu deixei marcado aqui o order block e o mercado abriu, caiu essa barrona forte. Eu deveria colocar uma ordem de compra e me posicionar na compra nesse camarada? Pela referência de abertura, não, galera. O que você poderia fazer? Esperar o fechamento da vela, um candle de muita rejeição aqui na hora que ele fecha e volta, tá? Você poderia comprar no seu fechamento. Ponto final. Muito negativo você se posicionar aqui diretamente. Você correria um risco muito grande. E aí você poderia ser comprador aqui. Poderia. Não é nada assim tão favorável aí. Por quê? Porque a tendência é de baixa. Esses candles fortes e agressivos de rompimento de fundo ou topo, você usa para validar como? A partir de um contra-tendência. Então, se esse mesmo candle fosse para cima, você poderia efetuar essa venda com maior tranquilidade. Eu te garanto, no longo prazo isso dá resultado demais, tá? Então, essa é a sua primeira possibilidade. Segundo, vejo o mercado trabalhando nessa situação. A gente até conversou lá na sala se isso aqui poderia ser uma situação, uma lateralização de reteste nessa região de fundo para subir. Porém, o mercado não teve força, a gente não efetuou compra, esperamos uma nova manipulação de fundo. Ela aconteceu de uma forma muito mais agressiva do que a gente imaginava. E sim, acabou dando uma mudança de característica, seja nos 5 minutos, seja no 1 minuto, com reteste e oportunidade de batalhar o famoso zone to zone. O mercado sai de um fundo e vai buscar um topo. O mercado sai do fundo principal e vai buscar o topo. Felipe, qual que é a diferença dessa operação aqui? O único receio desse trade aqui, galera, é o contra-tendência, né? Porque você está numa movimentação de queda e você está procurando por oportunidades compradoras. Então esse Fair Value Gap gera para você essa operação simples e objetiva, tá? Um stop de 5 pontos, que é o stop que eu sempre proponho para vocês aqui. Alvo técnico são 15, então ficaria pelo menos neste topinho, que vão dar 20 pontos, ou seja, vão superar 3 vezes o risco, né? Já vão dar 4 para 1. E alvo final, galera, lá na máxima do dia. Só que nesse intervalo acontece uma situação. E aí eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Olha só. Você batalhou a sua primeira entrada, o mercado veio e te acionou. Chegou no alvo técnico aqui, ó, 20 pontos, que nem seria essa primeira, você foi acionado aqui, o mercado subiu exatamente 20 pontos. Me responda, você com uma operação de 20 pontos na sua mão, superando 3 vezes o tamanho do seu risco, com esse beijinho de acionamento aqui que não te dá nada de calor, o mercado começa a voltar, você pagaria para ver? Será que é fácil sustentar essa operação depois de ter andado tanto, ver o mercado quase te estopar, para aí sim você ter a recompensa final de mais de 40 pontos, ou seja, o dobro do resultado que você viu inicialmente?
E aí, vou me diz? Vou sim, galera, eu deixo essa pergunta pra vocês, literalmente. E aqui você tem que ser sincero. Você não pode chegar pra mim e falar que você faria se você, no dia a dia, quando dá 5 pontos, já tá querendo proteger a operação no zero. Então, seja sincero, sua consciência, seu guia. E aí, essa operação aí foi a única operação do movimento do dólar nesse contexto, tá? Nesse contexto aqui. Pô, Filipão, eu peguei essa primeira operação aqui, eu deixei marcado, consegui pegar aqui, sei lá, meus 3 para 1. Depois marquei o order block aqui de fundo e fiquei esperando o reteste do preço. Porém, o mercado não aciona você no 50% com exatidão, tá? E aí vai de cada um. Se você clicou a mercado vendo o preço nessa região, você foi executado. Se você esperou com maestria o beijo dos 50%, infelizmente você ficou de fora. Aí é o que eu sempre falo com vocês. Vai ter dia que isso aqui vai acontecer, ó. Um beijinho com maestria nos 50%. Vai ter dia que ele não vai te acionar no detalhe. E aí? Você tem que usar e seguir à risca aquele movimento claro e perfeito. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui, e essa dica é de ouro, tá? Toda vez que você estiver marcando um order block ou uma base que seja, e esse ponto de pode coincidir com o segundo ponto, que no caso aqui foi o FVG, você vai marcar o quê? Onde esses dois camaradas se unificam. E aqui pode uma entrada muito perfeita para você executar. Felipe, como é que eu vou fazer isso? Você vai colocar a sua entrada e vai encontrar o seu stop de forma saudável. O stop máximo que a gente usaria no dólar seriam 10 pontos. Então, 5 stop mínimo, máximo 10 pontos. O que eu faço? Se eu opero com mais de um contrato, ou seja, eu opero com uma mão de 2, 3, 5, 10, 15 contratos, eu vou seguir a minha regra de limitar o meu risco à minha mão inicial. Então, se o meu risco, um exemplo, de 5 contratos operando, eu posso perder até R$ 500, que seriam esses 10 pontos de stop. Se essa operação eu quero pegar ela e quero aumentar o meu risco, o que eu vou fazer? Eu vou colocar apenas 2 contratos. Se a minha regra for eu entro com 2, Felipe, eu opero com 2 contratos, você vai operar com 1, seguindo 5 até 10 pontos de stop. Então você vai sempre reduzir a sua mão de acordo com o seu prejuízo final. Ah, Felipe, depois o mercado na parte da tarde ele subiu, olha só esse retorno exatamente no FVG aqui para essa compra. Só vou te chamar a atenção de uma situação, tá? Nessa situação aqui, quando você tem essa referência, será que você iria considerar este rompimento como característica de continuação? Se sim, essa compra está perfeita, porque está abaixo dos 50% o Fair Value Gap, que te dá um trade espetacular. Se não, se você não usou isso aqui como referência de microestrutura ou referência de continuação, você não deveria fazer esse trade. Ponto final. Não tem conversa, não tem que ficar imaginando e pensando coisas demais. É sim, sim, não, não. E para amanhã, nós estamos travados aqui. Eu continuo acreditando na continuação do movimento, porém, sempre olhe os dois lados da moeda. Lado 1, movimentação de alta. O mercado muda característica, o mercado dá continuação, vem buscar liquidez para continuar esse movimento. Ponta 2, que é movimento de queda, o mercado manipulou o topo. Esse fechamento que não consegue romper, sua expectativa vai ser o quê? Olha essa linha de tendência de liquidez, o mercado fazer algo semelhante a isso daqui para dar continuação na queda. Ponto final. Então, expectativa de alta, você tem mudança de característica, reteste para compra para subir. Expectativa de queda, você tem liquidez desenhada, mercado deixando liquidez, você pode até desenhar aqui, né, o famoso triângulo aqui, seguindo a expectativa do movimento principal, que é de baixa, manipulação dessa região aqui de cima e continuação de queda para um movimento maior. Ponto final. Vamos lá no nosso querido menino índice, tá? Se você viu que o dólar não saiu tanto do lugar, você tem uma dificuldade também grande no índice. Por quê? O índice abre sem gap praticamente e simplesmente sobe. Um quilo de quase 500 pontos de abertura. Meu Deus do céu, isso aqui é muito negativo pra gente. Por quê? Seguindo a mesma premissa lá do dólar. Você viu que o dólar abriu rompendo para baixo e corrigiu? Só que a tendência do dólar era de baixa. Por que que se você vende perdão, por que você compra o dólar lá, você não vendeu o índice aqui? Não tem motivo, não tem justificativa. É a mesma situação operacional. Por que a gente não fez nenhuma das duas operações?
Porque ambos estão a favor da tendência. E a favor da tendência, a gente não quer pegar esses movimentos, porque a favor da tendência é muito mais propenso o mercado romper a sua estrutura. Então, sim, deu continuação, a gente ficou esperando retestes. E aí o mercado foi subindo, subindo, ficou subindo morto aqui, ficou lateral. Lá, para validar uma operação de verdade, com muita clareza, e mesmo assim algo bem mais pro lado da forçação de um clique, você poderia começar a esperar essas estruturas internas aqui. Onde que seria a primeira estrutura? Você tinha uma possível mudança de característica que não validou. Então o mercado quebrou a estrutura. Se não capturou liquidez, eu particularmente evito de fazer. Aqui tinha um Fair Value Gap. Também não teria acionado no 50%, tá? Ficou faltando acho que 10, 15 pontos no máximo ali para acionar e dar esse trade. Primeira situação. Segunda situação, você tem um movimento de continuidade, como eu sempre trago e chamo a atenção para vocês. Todo o rompimento que acontece, eu marco o fundo que originou o rompimento. Então o fundo vai ser o nosso choque. Manipulou o topo? Pode ser que sim. Mudou característica? Não. Então continua a marcação. Marco uma vez mais e trago para cá. Felipe, quando isso daqui acontece, eu consigo observar que isso aqui é liquidez? Sim. Aqui é uma possibilidade de mudança de característica? Sim. Onde que está o order block? Aqui. Olha onde que o mercado foi dar esse trade. Lá para as 2 horas da tarde. Se você esperou, você aproveitou esse movimento de queda. Se você não esperou, não ficou atento, você não pegou essa operação. Então, está aqui marcada a liquidez. Aqui estava dando uma aula na parte da tarde, mostrei isso para os meninos lá, foi uma operação bem legal ali, né, que aconteceu, foi bem lucrativa. Porém, Felipe, eu quis seguir tendência, o mercado estava forte na alta ali, deixei marcado esse FVG aqui que o mercado deixou. Sim, você também teve uma chance de entrada, que foi no detalhe, galera, foi no detalhe. Olha só essa situação aqui que o mercado veio e não acionou. Estava analisando e esperando, mas infelizmente não deu entradas. O mercado parou nos pontos de muita, mas muita oportunidade, mas sem êxito. Aqui, teve até os meninos lá na sala que fizeram essa operação, tá? O pessoal conseguiu pegar esse trade aqui, ó. Essa liquidez capturada, mínima e máxima do dia era os 50%, o mercado manipulou, fez teste de oferta e deu essa tentativa de alta com alvo técnico. E aí a mesma pergunta lá do dólar aqui no índice. Vou fazer a marcação, tá? Vou deixar a marcação aqui, ó. Seja ela qual for que você fez para a entrada. Cliquei, coloquei a entrada, vamos lá, coloquei o stop 75 pontos. Você vendo 330 pontos na sua mão, um risco de 4 vezes para 1 o seu retorno. Você conseguiria acreditar que o mercado iria voltar na sua cara para 25 pontos e depois ir lá no alvo técnico? Vai de você. Você tem que ser sincero, tá? Porque se o mercado sobe isso tudo, volta na sua cara e você sustenta, você não pode fazer isso só um dia. Você tem que fazer isso todos os dias, acreditando sempre em que alvos técnicos. Ponto final. Ah, não é que eu fiz hoje, eu vou fazer amanhã diferente. Não. Ou você é disciplinado ou você não é disciplinado. Ou você tem uma regra ou você não tem. Porque toda vez que você usa a subjetividade para clicar, você sai do plano original. Qual que é o plano original? Ser o mais objetivo possível, ser o mais sucinto na hora de operar. Não ficar inventando cada dia, porque hoje deu certo algo, amanhã vai dar certo outro. Não, seja 100% disciplinado. Se você pegar a risca em outros dias para trás, que o dólar, perdão, que o índice andou bastante, que foi um movimento de queda, ele começou a ficar fazendo ranges laterais e ranges curtos. Em específico, nós temos um range de quase 1000 pontos, mas um range lateral. Talvez para amanhã seja outro range lateral, para aí sim o mercado começar a andar. Paciência e atenção, fechou? Cuidado, tranquilidade e não se desespere. No mais, grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Prestem atenção na hora de operar e na hora de clicar. Façam jus às oportunidades que o mercado te entregar. Um grande abraço a todos, uma semana abençoada, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!